Nas ruas, o número de manifestantes nem de longe lembram os protestos de 2013, quando, de acordo com o governo federal, cerca de 864 mil pessoas manifestaram nas capitais que sediavam a Copa das Confederações, gritando que o povo havia acordado. A gente estava em maio, numa ascendente de lutas sociais na rua, e logo em seguida, um pouco antes de começar a Copa, elas começam a terminar. Então a gente começa a Copa numa descendente. Você imagina como se fosse adrenalina no corpo depois de uma corrida, e aí você para e respira, você sai de novo correndo? É muito difícil. Nós então criamos uma sensação no Brasil de que algo não está bem, mas talvez não seja a hora de sair na rua. É esse o clima. Mas em 2013, diversos eram os fatores que motivavam a população a sair para as ruas. Tem uma série de situações que já estavam acontecendo, né, que tem a ver com uma questão dos nossos direitos que foram conquistados nos últimos anos. Então se tinha uma grande mobilização da área LGBT, que foram dos grandes grupos que foram para as ruas, relacionada à questão da Comissão de Direitos Humanos, sob a presidência do pastor Feliciano. Você tinha uma grande mobilização das mulheres, ligadas à discussão do Estatuto do Nascituro, que também estavam nas ruas. E, ao mesmo tempo, você tem o momento, o contexto da Copa do Mundo no Brasil. Esses eventos, mega eventos, trazem uma série de promessas para as situações que estão colocadas dentro das cidades. Prometem mobilidade urbana, prometem infraestrutura, dizem que essas coisas serão feitas muito rapidamente e ficarão como legado para a população que está recebendo o evento. Quando chegou perto da Copa das Confederações, teve aumento de ônibus em São Paulo, aqui a gente já tinha tido, teve em algumas outras cidades. E qual que era o transporte público que a gente tinha? O caos. Por quê? Tudo parado com obras. Parado com obras para quê? Para a Copa. Então isso gerou uma grande insatisfação nas pessoas, né? Assim, você vê que uma das Copas, que é a das Confederações, estava começando e o ônibus estava aumentando e as pessoas já estavam olhando para a opção que foi feita de infraestrutura de mobilidade urbana para o Brasil, entendendo que ela não vai funcionar da forma como foi prometida. E isso tudo misturado e alguns outros elementos foi um caldo, né, que levou as pessoas às ruas. Ao todo, foram gastos 8 bilhões de reais em obras de mobilidade pelo país, quase um terço do total de investimentos previstos para a realização da Copa do Mundo. A escassez do recurso público, ele pode ser alocado em várias coisas, você pensar saúde, educação, transportes, etc, etc, e você teve, nesse caso, uma alocação para estádios de futebol, né, que esse é o principal ponto, né. Logicamente, esses recursos poderiam ser alocados de outras formas, o que poderia gerar um outro tipo de impacto na economia e na sociedade, né? Apesar disso, o investimento, o gasto público com a Copa não é assim um montante tão relevante para que ele causasse impacto, por exemplo, significativo em saúde e educação. A Copa traz uma série de investimentos públicos e privados importantes que podem ter impacto econômico na sua construção, né? Isso que a gente estimou no estudo que a gente fez no CEDEPLAR. Mas uma vez que o evento ocorre, ele também tem impactos em turismo, etc. Então é um evento que traz algum impacto econômico, mas não é uma coisa que vai mudar os destinos das economias das cidades que estão sediando o evento, nem mudar significativamente a trajetória de crescimento da economia brasileira. De um lado, lucro. Do outro, despejo e insatisfação. Ao menos é o que afirma a representante do Comitê Popular dos atingidos pela Copa. Somente pessoas ameaçadas ou que efetivamente passaram por situações de despejos e remoções forçadas no Brasil em decorrência da Copa foram 250 mil pessoas que perderam suas casas, né, e passam por essa situação de violência estatal, enfim, sempre ocorre com muita brutalidade. Quando há uma proposta de indenização ou de reassentamento, ela sempre promove, infelizmente, uma queda na qualidade de vida. As pessoas recebem um valor somente pela benfeitoria, não é considerado, mesmo que ela morasse ali já 30, 40 anos, não é considerado o direito de posse, né, da terra. Então, elas recebem valores que só fazem com que elas tenham que se transferir para as periferias das grandes cidades. No caso de Belo Horizonte, as periferias das cidades da região metropolitana. Ou seja, além de tudo, as pessoas têm o seu direito à cidade negado. Isso piora também o acesso aos direitos sociais mais básicos, né? Assim, não respeita calendário escolar, o calendário de obras da Copa, então as crianças, as pessoas são removidas no meio do ano, tem que transferir de escola, o posto de saúde que já realizava o atendimento, né? Há uma
perda muito grande na qualidade de vida como um todo. Pessoas perdem empregos em decorrência disso. E é essa indignação gerada pela situação política do país e agravada pela revolta com a realização dos mega-eventos um dos motivos que levou a população a se mobilizar nas ruas e nas redes sociais. Eu me lembro de uma cena do pessoal levando o abaixo-assinado com relação à Comissão dos Direitos Humanos, da Câmara, para Brasília, milhões, não sei quantas assinaturas, entrega e beleza, valeu, recebi. Então é uma coisa de tipo de mobilização nossa não estava causando efeito. Então esse debate, essa discussão em torno disso fez com que as pessoas entendessem que precisava de ir para a rua, precisava de dar visibilidade maior para isso. E aí as redes, elas são fundamentais, a internet é fundamental para troca rápida, mobilização rápida, debate mais amplo, né? E possibilidade de interlocução com outros lugares, com outros países, possibilidade de interlocução rápida. Hoje, um ano após o início das grandes mobilizações, o cenário pode ser diferente. Nas ruas, o grito não ecoa tão alto, mas não se pode esquecer do legado deixado por aquele gigante que acordou. Para mim, o grande ganho mesmo foi mostrar que essa coisa que nos últimos anos do século XX, e entramos no século XXI assim, com esse grande mega negócio dos mega eventos, que isso vai salvar os países, vai salvar as cidades, que traz turista, a gente deixou isso muito claro, a gente desnudou esse marketing que foi criado em torno dos mega eventos, né? A gente está deixando claro, e aí a utilização política eleitoral esconde isso um pouco, mas a gente está deixando claro como que a FIFA precisa da corrupção para poder se impor nesses lugares, né? Então a gente precisa ter a cabeça fria, tirar essa questão eleitoral para ver o grande ganho, a grande conquista que nós tivemos, que é uma conquista democrática de lidar com essas imposições. Por outro lado, algumas das conquistas menores que a gente teve, das reivindicações, nós ficamos um pouco mais espertos, no sentido de entender que precisamos de nos integrar mais por várias demandas. Uma das grandes ganhos também, embora as pessoas possam achar isso engraçado, é finalmente a gente tentar mostrar no Brasil que nós somos uma sociedade violenta. Não são os black blocs, não são os manifestantes, né? Porque tentaram jogar violência, tudo para isso. Vocês trouxeram a violência para as ruas. Não é isso. Morre por mês neste país uma quantidade absurda de jovens nas favelas. E isso tem que ficar muito claro, assim. Então, acho que essas discussões são ganhos. Agora a gente tem que estar preparado de outra maneira, que é não deixar que aquilo que nos levou às ruas seja usado partidariamente.